Irmãos, boa noite, que a paz seja com todos nós, que o Espírito Santo de Deus abençoe o nosso coração nessa noite. Eu gostaria que nós pudéssemos ler o Salmo 117, salmo pequeno, mas com uma mensagem importante para a nossa vida nesse início de culto, que ao adentrarmos na casa do Senhor e ao nos assentarmos para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, que possamos fazê-lo direcionados pelo Espírito Santo. Salmo 117 diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos ler juntos esse texto? Acho que colocaram aqui, então fica fácil a gente seguir. Vamos lá? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Nessa noite, nós temos o privilégio de louvarmos ao Senhor. E eu gostaria que nós orássemos nesse instante. Existem momentos na nossa vida que nós erramos, nós falhamos, esperamos que eles sejam o mínimo possível, mas nem sempre o é. E nós temos que acertar a nossa vida diante de Deus, alinhar o nosso coração com o eterno. Então, eu gostaria que nós pudéssemos colocar o coração diante de Deus neste instante. Antes de tudo, falar: Deus, me ajuda, me perdoa. E a gente vai certamente detectar lá no fundo do nosso coração algumas coisas que desagradaram ao Senhor. E o salmista chega a dizer: Senhor, absolve-me inclusive daqueles pecados que me são ocultos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. E como diz a tua palavra, que nós devemos louvar ao Senhor, ó Deus, como seres humanos, com todos os povos dessa terra. Todos os povos te louvam. E nessa noite eu clamo ao Senhor para que nós possamos fazer, ó Deus, um louvor verdadeiro a Ti. Que o Senhor sonde o nosso coração, a nossa alma, ó Deus. Às vezes, no decorrer da semana, muitas foram umas atividades, foram umas coisas que acabaram por gerar dificuldades ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos abençoa. Ó Deus, perdoando-nos, limpando o nosso coração, a nossa alma. E eu clamo ao Senhor em favor de cada vida que aqui se encontra, daqueles que chegarão, daqueles que estão participando, ó Deus, ou participarão de alguma forma por meio da internet, que a Tua boa mão esteja sobre nós, ó Deus, que nós tenhamos um tempo de graça nessa noite, que Teu Espírito Santo se mova em nós, que haja uma manifestação santa do Senhor na nossa vida. Toca, portanto, ó Deus, em nossos corações. Toca em nossas almas. Ó Deus, aqueles que estão tristes, que o Senhor alegre esses corações, ó Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles que estão doentes, ó Pai, ou com alguém doente na sua família, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, possa confortar. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, em favor de todos nós, ainda que nada dessas coisas difíceis estejam ocorrendo conosco, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos gratos a Ti, e assim podermos celebrar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos guarde e nos oriente, em nome de Jesus, amém. Irmãos, assim como diz o salmista então, louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos. Vamos louvar ao Senhor neste momento, com toda a alegria do nosso coração, que Ele possa sustentar a nossa vida. Boa noite, coloque-se em pé, você que puder ir no seu lugar. Vamos ter esse momento de louvor, de adoração, declarar que esse tempo é o tempo de nós louvarmos a Deus. O Espírito do Senhor Jesus está aqui, que nós possamos nos alegrar. Venha louvar, venha adorar o nome dEle nessa noite. Coloque seu coração em sintonia com o Senhor, que nós possamos nos alegrar, bem animados, cantarmos na presença do Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus.
Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém? Que nós possamos louvar verdadeiramente ao Senhor nessa noite. Ele se faz presente aqui. Que você cumprimente seu irmão que está próximo de você aí. Temos disponibilizado aí álcool em gel nas saídas, tem aqui à frente. Que você possa cumprimentar seu irmão, desejar boa noite na presença do Senhor. Que nós possamos juntos habitarmos na casa do Senhor, louvando, alegrando-nos de estarmos reunidos no nome do Senhor. Bom saber que Cristo está nesse lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos, sem pressa, no mesmo amor, transbordando da glória
para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para casa, vamos para casa, vamos para a casa do Senhor. Vamos para casa, vamos para casa, vamos para a casa do Senhor. Que você possa estar alegre aí por estar na casa do Senhor, por poder se reunir, podemos estar em comunhão. Como eu falei pela manhã, a gente vai vendo as programações, né, da igreja voltando a uma certa normalidade, a uma certa frequência. Isso é muito bom. Nós possamos, enquanto igreja, praticarmos a comunhão, estarmos unidos, sem brechas, nesse mesmo amor, para que conjunto, como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos transbordar da glória dele, como essa canção que nós acabamos de cantar. E essa luz do Senhor, ela se resplandeceu sobre nós através de Cristo Jesus. E a graça dele, que é Cristo, a graça encarnada, ela veio sobre nós. Que nós possamos cantar isso nessa próxima canção. Resplandeceu sobre mim, a tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o teu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. Declaro que você vai. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. E se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou.
olhos, peça ao Senhor que te dê a oportunidade de voar cada vez mais alto na presença dEle. Que nós possamos ser enchidos dia após dia do Senhor. Feche seus olhos. Ó Deus, nós te pedimos, Deus, que nos dê intimidade contigo, que nos dê crescimento, ó Pai, espiritual. Essa canção nos remete a isto, Deus. Que nós possamos sim ter momentos de engatinharmos, caminharmos, corrermos e voarmos na presença do Senhor. Que nós possamos ser enchidos, completados dia após dia pelo querer e a vontade do Senhor. Faça-nos ser uma igreja, Pai, voadora, Pai, na presença do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, fazer além, ó Pai, do que nós pensamos, pela glória e pela graça do Senhor que está conosco, Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, que nos permita, Pai, conhecer mais o Senhor. Dá-nos, ó Pai, sede, fome de Ti, para que possamos a cada dia Te buscar mais, cada dia estarmos mais preparados e mais robustos na fé, porque não vem de nós, ela é dom de Deus, como a palavra do Senhor nos diz. Assim nós lhe pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Essa próxima canção, você que estiver preparado para trazer sua oferta missionária, esse domingo é um domingo especial destinado à oferta missionária, e nós estaremos com o gasofilácio aqui à frente, para você que estiver preparado. Esse é o momento para os irmãos da igreja, e para você também que nos visita e queira participar, fique à vontade. Mas além disso, o mais importante é que você, nesse momento, nessa canção, coloque no seu coração a visão missionária, coloque no seu coração a vida das pessoas que dedicam sua vida a estar no ID, a estar lá, fazendo a vontade do Senhor, a estar lá, levando a palavra. Então ore pelos missionários, na sua semana, coloque esses missionários no seu hall de oração, para que nós possamos fortalecê-los, sustentá-los financeiramente, sim, mas principalmente em oração, que é o nosso dever enquanto cristãos. Desde os confins da terra
Deus, que Ele seja louvado em todo o tempo, pois Ele é digno de receber louvor. Ele é eterno, Ele é imortal. Essa canção é uma canção bastante antiga, bastante conhecida dos veteranos de igreja. E essa canção tem uma letra bastante profunda. Entregue ao Senhor a sua adoração, declarando a sua soberania, o seu poder, a sua capacidade de ser onipresente, onisciente. Ele está presente aqui, Ele te ouve. É a Ele que nós derramamos o nosso culto, é a Ele que nós derramamos as nossas vidas. Ele é um Deus real, e essa canção fala sobre isso. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga isso, consagre o teu ser completamente ao Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, feche seus olhos, entregue esse momento de louvor a Ele. Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos louvar a Ti. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, mesmo nós sendo imerecedores, mesmo nós sendo pecadores, falhos. O Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez aqui, Deus, para cultuar ao Teu nome. Deus, tira de nós qualquer distração, qualquer coisa que possa nos afastar, Pai, do foco da Tua palavra, do foco do que o Senhor quer nos ensinar, nos admoestar nessa noite. Pedimos a Ti, Deus, que unja, ó Pai, o Teu servo, pastor Edilson, que trará a palavra nessa noite, para que possa ser uma palavra que encontre morada, ó Pai, em nossos corações, que a Tua vontade seja feita através da palavra do Senhor exposta aqui. Que nós possamos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, reconhecendo, ó Pai, a soberania do Senhor, sabendo, ó Pai, que somente ao Senhor nós podemos dar honra, podemos dar glória. Que o Senhor nos ensine a cada dia, Deus, a sermos mais parecidos contigo, sermos mais imitadores do Senhor, ó Pai. É assim que nós lhe pedimos, entregamos esse louvor no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.
Gente, um dia eu ouvi uma reportagem sobre crianças carentes. E a reportagem dizia mais ou menos o seguinte, que algumas daquelas crianças em determinadas regiões do país, aliás, qualquer estado brasileiro, mesmo os mais ricos, né, tem pessoas muito pobres. E é que essas crianças, a única refeição que elas tinham no dia era na escola, né, uma merenda lá na escola. E cantando eu fiquei pensando o seguinte, muita gente, às vezes a única oportunidade que tem realmente de louvar a Deus é no domingo. Não que isso seja o ideal, de forma nenhuma, mas às vezes o corre-corre, o dia a dia, a gente não tem aquela oportunidade de termos paz, tranquilidade por um longo período para estar com Deus. Então, é um privilégio estarmos na igreja, né? Aqueles que às vezes menosprezam, hoje a gente tem os cultos pela internet aí, mas esse é um momento único, um momento ímpar, um momento de suma importância na nossa vida. E às vezes é daqui, com uma palavra de um cântico, com uma oração, com um testemunho de alguém, com a pregação da palavra que é viva e eficaz, que a gente vai romper em fé. Mais uma semana, mais um ano, mais uma vida. E a gente estava diante de uns testemunhos hoje, a gente vê assim, como que às vezes uma palavra impacta as pessoas, né? Que Deus possa abençoar o seu coração e que eu e você saiamos daqui nessa noite com um coração alegre na presença de Deus. Bom, nós vamos separar as crianças e elas serão divididas aí da seguinte forma. Deixa eu caçar um ajudante aqui, né, para poder chegar lá, né? O culto infantil de 2 a 3 anos estará com a Joana. A Joana pode se levantar e as crianças então seguem-na. 4 a 6 anos estará com a Maiara Oliveira, da mesma forma, e de 7 a 9 anos estará com a Bruna. Então, todas essas irmãs e essas crianças nessas idade podem partir lá para as suas classes. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 13. Eu vou apenas ler o texto e vou comentar sobre o assunto, né, que é o serviço. Mas eu gostaria de ler esse texto para que a gente possa meditar naquilo que Jesus deixa claro para o nosso coração no texto da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler, primeiramente, os versículos de 1 a 5, e depois eu vou ler do 12 ao 20. O texto é todo importante, mas para não tomar muito tempo, eu farei dessa forma. Então eu gostaria que você abrisse aí, e nós vamos ler, os irmãos também vão certamente colocar aqui na tela para facilitar. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 5, primeiramente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora vamos lá para o próximo texto, 12 a 20. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo,
antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmãos, é interessante, nós estamos trabalhando aqui, no decorrer desses últimos domingos, e encerraremos semana que vem, uma série sobre o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja, qual que é a missão da igreja, qual que é o propósito da igreja. Eu nem sei se podem colocar aí a imagem, mas o que nós estamos realmente fazendo aqui? Qual que é o nosso propósito? E esse texto bíblico que nós acabamos de ler, relata uma história muito curiosa, diferentemente daquilo que o sistema mundano propaga, há aqui uma inversão de valores do conceito não cristão. Ou seja, nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. E eu ouvi alguém comentando recentemente sobre presidentes da República. Ele falando sobre uma determinada pessoa especificamente, que eu não vou entrar em detalhe, mas a pessoa é extremamente arrogante. E outros têm uma facilidade de relacionar bem com as pessoas. Então, tem pessoas que assumem determinadas funções, têm determinadas autoridades temporárias que elas se acham. E elas não conseguem colocar a mão numa ferramenta para ajudar alguém ou alguma coisa desse tipo. Interessante que o pastor Rick Warren, quando a gente pensa nessa questão, o que a gente está fazendo aqui, né, que a gente veio aqui para servir a Deus, e ele fez uma pergunta, no início do livro dele, ele comenta isso, né, falando que um filósofo, tentando descobrir qual era o propósito de vida das pessoas, o que as pessoas pensam sobre isso. E ele fez várias perguntas a várias pessoas, qual era o propósito da sua vida? Pessoas famosas, pessoas simples, e ele recebeu algumas respostas, muitas ele não recebeu. Mas ele disse que alguém honestamente diz, sinceramente, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei para que eu estou nessa terra. Outros disseram que inventaram um propósito para a vida, criaram uma coisa que eles acreditavam que seria aquilo que ele deveria fazer. Então, é interessante que isso passou com várias pessoas, diversos pensadores, etc. E sem viver um propósito bem definido, pode me levar e te levar a fazer coisas que não precisamos fazer, a perdermos o tempo na nossa vida. Eu me lembro um dia que o pastor Patrick Dugan esteve aqui na nossa igreja falando para casais, isso foi lá para 2015, alguma coisa assim, eu não me lembro, ou menos um pouco, e ele disse uma coisa para mim no carro, quando eu estava levando ele para Belo Horizonte. Ele falou assim, eu tenho um genro que ele faz várias coisas de uma vez, e você não sabe exatamente o que ele está fazendo. É a mesma coisa daquele pessoal que fica no sinal de trânsito, e eles sabem fazer, né? Jogam 3, 4 bolas para cima e nenhuma cai. Eu com uma já corre isso ela cair. Você imagina com 2, aí 3 nem pensar. Mas tem gente que faz isso. Ele atua na sua vida, trabalhando com várias coisas, mas ele não sabe exatamente o que Deus quer para ele. E eu estava ouvindo um videozinho do Ariano Suassuna, e ele já faleceu, mas ele é muito interessante, engraçado, né? Uma pessoa extremamente culta, era extremamente culto, mas se você encontrar com ele, ele parecia, né? Se encontrar agora não dá certo não, mas ele parecia uma pessoa extremamente simples, né? Mas enfim, e ele estava comentando sobre o Cazuza. Eu sei que poucos aqui sabem quem foi o Cazuza, né? E não vem ao caso, mas ele faleceu em 7/7/1990, então tinha muita gente aqui que não tinha nascido. Mas é interessante que Cazuza foi vitimado pela AIDS, né? Morreu vitimado pela AIDS, mas ele tinha uma filosofia, o Ariano Suassuna que fala, tá? Para não sobrar para mim, né? Ele dizia o seguinte: os meus heróis morreram todos de overdose. E ele estava comentando essa frase, e falou, gente, espera aí. Isso não é um herói para ser seguido. E às vezes eu fico pensando que o sistema mundano tem discipulado muito bem a gente. Eu mencionei aqui recentemente, eu acho que na escola dominical, não tenho certeza, mas a pessoa está na faculdade, já está pensando em pós-graduação, está pensando em doutorado, doutorado, aí tem o pós-doutorado, tem um curso não sei aonde. Eu não estou dizendo que isso seja problema, não. Se a gente tiver um objetivo com aquilo. Porque o problema é que as pessoas não sabem nem por que estão lá. O cara gasta 100 mil numa faculdade, não, eu não vou fazer nada com ela. Não estou dizendo que foi inútil. Estudar nunca é demais. Até hoje eu não ouvi ninguém que estudou se arrepender de estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que não tem um objetivo claro. Né? Não foca naquilo que precisa. E por quê? Porque não sabe qual é o propósito de vida.
né? Isso é um grande problema. E é claro que isso não é tão simples de definir. Então, muita gente segue alguns heróis que não são dignos de serem seguidos. São pessoas que não têm nenhum propósito. Hoje, com esse advento da internet, essa turma que acaba influenciando, esses influencers aí, tem gerado seguidores que não sabem para onde estão indo. E nesse sentido, então, eu e você, antes de qualquer coisa, devemos descobrir o propósito da vida. Senão nós vamos seguir caminhos tortuosos. Se tem algo que nós deveríamos descobrir com urgência, com afinco, com responsabilidade, qual é o propósito da nossa vida. Se tem alguma coisa que os pais deveriam preocupar mesmo com os filhos, antes de colocá-los na aula de inglês, de matemática, de música, de natação, de judô, seja lá do que for, é tentar ajudá-los a descobrir o propósito da vida. E os pais têm muita condição de fazer isso, se de fato amarem a Cristo, porque eles sabem as características dos seus filhos. Tem filho que tem uma tendência para uma área específica, para a literatura, né, para a área de exatas, e os pais podem ajudar a conduzir nesse aspecto, porque se os seus filhos, e se nós não descobrimos qual é o propósito da nossa vida, nós vamos ficar aí como que golpeando o ar para tentar fazer alguma coisa. Nós precisamos saber o que Deus quer de nós. Eu e você fomos feitos para darmos uma contribuição nessa terra. E não apenas para consumirmos. Deus te criou e me criou para fazer diferença. O que importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive. E nesse sentido eu gostaria de pensar um pouco aqui. Às vezes a gente encontra com pessoas aí pela vida fora, e é claro que eu tenho na minha cabeça uma ideia de quanto tempo que eu acho que eu devo viver. Né? Todo mundo tem isso na cabeça. Eu acho que eu devo viver até X anos. A gente não sabe se nós estaremos vivos até o final desse culto. Esperamos que sim, senão vai causar muito transtorno para nós, né? Mas a questão é, eu não sei, mas eu tenho uma ideia, que eu acho que é um tempo de vida razoável. Mas você encontra com pessoas que, não, eu não penso em morrer, não. Nossa, nem fala nisso. Mas você sabia que você vai morrer? Ou não sabia? Se não sabia, eu estou te comunicando com toda certeza. Não sou médico, não sou enfermeiro, não sou cientista, mas eu tenho certeza que você vai morrer. E vocês acham que eu estou errado, que eu não tenho conhecimento para dizer isso? Não, é a vida que diz isso. Então nós vamos morrer. E tem gente que quer viver muito, mas não sabe para que quer viver. Hoje mesmo eu fui confrontado por uma pessoa sobre uma situação específica, pessoal. Falei, cara, eu tenho um projeto assim, assim, assim. E se der certo até lá, porque eu não sei o dia de amanhã, não depende de mim, né? O voo pode ser acionado antes, né, e me chamarem no portão de embarque, aí eu não tenho saída, eu não tenho como desistir da viagem. Mas se não, eu tenho esse projeto. Mas por que a gente quer viver tanto se a gente não sabe qual é o propósito de vida? Então ninguém neste planeta, a gente faz nada de graça. Tudo que nós fazemos tem um preço, e nós temos que pensar sobre isso. A Bíblia nos diz que fomos criados para servir. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos chama atenção nesse sentido. Jesus está servindo os seus discípulos, lavando os seus pés. A ideia ali é o seguinte, eles marcaram a festa e esqueceram de chamar o servo. E está todo mundo lá sentadinho, sabe aquela coisa, alguém vê uma água no chão, vai cair alguém, mas ninguém reage. Jesus sai do seu lugar, como mestre que era, e vai lá e faz, eu fiz isso para dizer para vocês que eu, sendo o Senhor e mestre, fiz isso e vocês precisam fazer. Isso é humildade. Então nós não recebemos as coisas de graça, nós recebemos de Deus um mandamento para servir ao próximo e para servir a Deus. Você deve conhecer várias pessoas que empregam bastante tempo estudando sobre autoestima, não conhece? Autoajuda, ao invés de estudarmos sobre a ajuda do alto. Mas a gente estuda essas coisas às vezes. Autoestima, valor próprio, significância. Você pode, você deve se empoderar. Palavra nova, a palavra é velha, mas ela tem um conceito novo, né? Tem pessoas que querem se sentir bem, querem se valorizar, se acham bonitas, etc. Na verdade, quem se acha é porque não se acha e acha que se acha. Mas, enfim, que confusão, né? Mas estão buscando coisas em lugares errados. Mas é isso mesmo, elas não entendem nem o que elas querem. Você não obtém valor próprio com sucesso.
Você não obtém valor próprio com aquilo que as pessoas pensam sobre você. Não, isso é algo interior. Você tem que lembrar o seguinte: eu sou bem sucedido. Depende. Há sempre alguém que desempenha aquele serviço que você faz bem melhor do que você. Eu não queria te falar isso para você não ir triste para casa, mas tem sempre alguém que faz melhor do que você. Então, nós não vamos adquirir valor próprio fazendo as coisas dessa forma. Você não consegue autoestima com o seu salário. Eu ganho bem. Não é isso que vai mudar o seu coração, a sua psique. A Bíblia diz que você obtém autoestima com serviço. As pessoas que servem são pessoas que têm uma autoestima boa. Eu não vou dizer elevada, porque pode isso também ser o contrário, né? Mas tem uma boa autoestima, equilibrada. Jesus disse que entregou a sua vida a fim de obtê-la. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso. Nós vimos até aqui, né, que Deus nos criou primeiro para adoração, para adorá-lo. Vimos que Deus nos criou para amar os nossos irmãos, para comunhão. E Deus nos criou para sermos semelhantes a Jesus. E Deus também nos criou, como somos, né, moldados para servir. O texto lá de Efésios 2:10 diz assim, na NVI: porque somos geração de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, dons espirituais, paixão, habilidades, experiências pessoais, boas e ruins, serão usados por Deus na nossa missão de servir. A dor que nós sentimos lá atrás, certamente será uma dor que Deus vai aliviar no dia de hoje. Eu ouvi agora à tarde o pastor Silmar Coelho, que era assembleiano, não sei se continua, mas isso não importa, mas ele falou uma coisa interessante: é pelas nossas feridas que às vezes a igreja é curada. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos consolados, aliás, melhor dizer, eu vou inverter, que nós consolamos pela mesma consolação que somos consolados. Então, às vezes, a liderança da igreja sofre mesmo, adoece, tem problemas, tem um monte de coisa, para que a igreja cresça com aquela dor. E às vezes a sua vida, como pai, como mãe, está com dor, porque Deus está querendo trabalhar na vida de outra pessoa. Então, o serviço existe em nós. Então, a Bíblia deixa claro que a gente tem que exercer o dom de acordo com aquilo que nós recebemos para servir o próximo. Então, nesse sentido, eu gostaria de pensar no seguinte tema: aprenda a servir como Jesus. E como que a gente aprende a servir como Jesus? Primeiro, para servir como Jesus, eu preciso estar disponível. A gente não tem como servir ninguém e a nada se nós não estivermos disponíveis. Lá em Mateus 20, 30, 32, diz: 2 cegos, aí depois o texto continua, né? Puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Gente, é uma pergunta estranha, né? 2 cegos, Senhor Jesus, tem misericórdia. O que vocês querem que eu faça? Está meio na vista, né? Não, Jesus queria saber a resposta dele. Mas é interessante que o texto fala: e parando. Ele estava andando e ele parou. É interessante que, se eu e você quisermos servir, nós temos que estar disponíveis. Tem gente que não tem uma brecha na sua agenda para nada. Se for solteiro, a única brecha que vai abrir, vai ter tempo com sobra, é se ele arrumar uma namorada. Fora disso, ele não tem tempo para nada. E normalmente, para a igreja, aí é que não tem tempo mesmo. Porque as pessoas priorizam as coisas que não vão ficar eternamente. E se você for observar, então, essa palavra, e parando, Jesus parou. Se você e eu quisermos ser usados por Deus, se nós quisermos servir a Deus, servir ao nosso próximo, nós precisamos estar prontos para sermos interrompidos. Dá para você pensar seriamente sobre isso? A nossa agenda pode ser bagunçada. Você precisa estar disposto a ser interrompido na sua jornada no dia a dia. Muito do ministério de Jesus e de seus milagres foram realizados por meio dessas interrupções. Vários deles. A gente tem uma história que tinha uma multidão saindo
com um defunto, né, daquela viúva de Naim, o filho, né? E uma outra multidão entrava com Jesus. E ele parou ali e ressuscitou aquele filho. Nós temos vários outros momentos e episódios na vida de Jesus. Os milagres foram realizados com interrupções. O primeiro milagre que foi uma interrupção foi a multiplicação, a transformação da água em vinho, no casamento em Caná da Galileia. Logo no início do Evangelho de João. Ele está lá, na festa, com todo mundo, tranquilinho, e de repente, alguém fala, acabou o vinho. Fala, comigo não. Eu não vou pregar de novo. Já preguei domingo, vocês se viram? Não. A gente é meio assim, né? Já ajudei alguém hoje. Depois, nós temos outros milagres que vão acontecendo, né? Por exemplo, no caminho da Galileia, enfim, pela vida fora. Então, tem muita gente que não gosta de servir. E tem muita gente que quer servir, mas não quer seguir os passos de Jesus. Não tem jeito. Seguir Jesus agora implica em servir. É interessante que quase todo o ministério de Jesus foi feito assim. Ele permitiu que as pessoas o interrompessem. Hoje, vivemos uma vida agitada. Vivemos uma vida de corre-corre. Não posso parar. Se eu tiver tempo, quando eu tiver tempo, a gente nunca vai ter tempo para aquilo que nós não damos importância. Eu imagino que você já pensou como eu. Você está na faculdade estudando os assuntos legais, só se a hora que eu terminar essa faculdade, eu vou ler essa matéria toda de novo. Se alguém leu umas 10 linhas, me avisa daquela matéria, que tem que ser anotou no caderno. Estou exagerando, mas é mais ou menos por aí. A gente só vai fazer alguma coisa se aquilo é importante para nós. O texto de Provérbios fala, se a pessoa está passando fome, está com dificuldade, volta amanhã. João fala sobre isso, você vira o seu irmão passando necessidade. Então, irmãos, uma pessoa que tem o coração de servo não vai deixar para depois. Ela vai servir. São pessoas espontâneas, sensíveis. E vão dizer, não posso te ajudar, mas eu vou tentar arrumar alguém que possa te ajudar. Aqui está um lema de John Wesley, o fundador do metodismo. Faça todo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. Vai chegar uma hora, gente, que eu não vou conseguir mais falar. E eu até espero que essa hora chegue, tá? Porque significa que eu fiquei velhinho, né? Vai chegar uma hora que talvez eu não consiga mais andar. Já chegou uma hora na minha vida, na vida de muita gente, que já não consegue fazer algumas coisas. Correr com uma certa velocidade, fazer determinadas atividades. Então, tudo na vida são etapas. Nós só conseguimos servir a nossa geração. Ou você serve a sua geração, ou você não serve a geração nenhuma e você não serviu para nada. E quando nós servimos, irmãos, isso é grandeza na nossa vida. Há pessoas feridas ao nosso redor. E feridas não podem esperar. Temos que ajudá-las agora, hoje, enquanto é tempo. O que impede a mim e a você de estarmos disponíveis? Eu queria que você refletisse aí alguns segundos. O que te impede de estar disponível? O conforto? As atividades em excesso? O que nos impede de estarmos disponíveis? Muitos dizem, eu gostaria de ser usado por Deus, gostaria de ter o poder de Deus na minha vida, gostaria de servir a Deus, mas eu não tenho disponibilidade agora. Muito ocupado para servir a Deus, muito jovem para servir a Deus, e depois, muito velho para servir a Deus. E por fim, não tem mais tempo de servir a Deus, né? O que me impede? O que te impede de estar disponível? Então, para servir como Jesus, para estarmos fazendo a vontade dele, eu preciso estar disponível. Aí eu quero trazer a coisa para cá. O que a gente pode fazer na nossa igreja para servir? Cada um de nós podemos usar o nosso dom. Alguém pode vir aqui durante a semana, e essa é uma conversa que nós já tivemos no conselho, né? Eu falei, eu vou dar umas aulas de corte e costura, alguma coisa desse tipo. Aula de desenhos, aula de inglês, de espanhol, de mandarim,
sei lá de quê, né? Eu vou dar um reforço escolar, eu vou atender uma demanda da área psicológica, médica, não sei o quê, eu não sei. O irmão diácono, que ajuda com o diácono, disse, se depender de mim, não vai faltar luz na igreja. Eu falei, eu vou dedicar 2 horas, 1 hora por semana, dá uma olhada se está tudo certinho lá, ver se não tem alguma luz apagada, não sei. O que você pode fazer? Porque às vezes a gente pensa, não, eu sou isso e aquilo, ralei para estudar, beleza, mas quem te deu inteligência? Não fui eu, tá? Foi o Deus eterno. A gente pensa que a gente fez as coisas pela nossa força, que a gente conseguiu a grana porque a gente é bom. Nós só estamos onde estamos. Primeiro, pela graça de Deus. Segundo, pela ajuda de Deus. E terceiro, pela ajuda de muita gente. Tem gente que pagou conta. Tem gente que te incentivou. Tem gente que deu carona. Tem gente que foi companheiro na escola. Falou, tá aqui a matéria da prova, estuda aí. Eu não sei, nós não estamos aqui simplesmente porque nós somos bons, mas é porque a graça de Deus superabundou em nós. Então, nós temos algumas dificuldades para servir. E eu vou só mencionar rapidamente. A primeira delas é o egocentrismo. Gente, tem gente que não serve porque é egoísta, só quer para ele. Eu estudei é para mim, eu comprei é para mim. O segundo é o perfeccionismo. Eu só vou servir a hora que eu estiver bem. Eu não gosto de fazer nada. Lá na igreja não tem uma estrutura direito, não dá, né? Lá falta instrumento, não sei se falta, né? No louvor, está faltando não sei o quê. Eu só vou servir quando tiver uma sala montada. Irmãos, nós nunca vamos fazer nada se nós esperarmos a situação certa, o momento certo, a situação certa para a gente fazer, local e etc. E a terceira razão que às vezes a gente não está disponível é por causa do materialismo. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores, e ela diz claramente que o outro senhor é o mamon, é o dinheiro. E tem gente que não serve porque não quer se dispor a gastar grana para servir. Então, se eu e você quisermos servir, nós temos que estar disponíveis. Em segundo lugar, para servir como Jesus, eu preciso ser grato. Você já agradeceu a Deus hoje pelo dia? Você acordou assim, num frio aqui de Lafayette. Não é só Lafayette, não, o negócio está feio, né? Para Deus, obrigado, porque tinha coberta para eu me aquecer. Eu tenho sapatos para calçar, blusa para vestir. Uma galera aí vestindo blusa que só usa na Europa, né? Tão frio que estava. Mas eu te louvo porque eu tive blusa para vestir. Diz que Jesus, olhando para cima, diz, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que estava aqui. Eu digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Lá em João 11, 42 e diante. É interessante, irmãos, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Por que servimos a Deus com gratidão? Por que a gente serve a Deus com gratidão? O que temos que agradecer? Por que servimos a Deus com prazer e não com senso de dever? Porque é uma coisa assim complexa, não vou entrar nesses assuntos não, mas em determinados segmentos religiosos a pessoa é obrigada a servir, porque se ela não servir, ela vai dar câncer, vai cair a mão, vai alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. Não é por isso não. Se fosse assim, Deus já teria acabado com os ímpios. Nós servimos por gratidão. Servir tem que ter um sentido para nós, e é uma grande oportunidade que Deus me deu e te deu na terra, de contribuir de alguma forma. Ele nos salvou sem que eu e você fizéssemos nada por isso. Fez isso gratuitamente. E o texto lá de 2 Timóteo vai dizer, foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo. Então é um privilégio servir a Deus. Eu vou falar de uma situação específica, pessoal. Às vezes eu encontro, no nosso contexto é muito raro, mas alguns pastores reclamando de serem pastores. Às vezes a gente fica chateado mesmo, não tem jeito, né? Hoje menos, mas pastores reclamando de ser pastor. Não, eu vou largar de ser pastor. Se isso é uma crise que deu umas 2 horas e passou, tudo bem, você dormiu, acordou, é outro dia, né?
Mas tem gente que realmente parece que está aborrecido com a sua função. Um dia eu comentei com alguns pastores, eu falei, gente, é um privilégio ser pastor. No meio de tanta gente, Deus nos chamou para sermos pastores. Eu sei que as pessoas não dão nenhum valor a pastores hoje, mas aqueles que sabem da importância de pastores, é o que basta. E nós temos que dar graças a Deus. Deus escolheu um monte de gente para ser médico, dentista, engenheiro, motorista, mas me escolheu para ser pastor. Eu poderia ser qualquer coisa disso. Então, um privilégio. Às vezes Deus nos chama a servir e a gente considera aquilo como um fardo. Não que servir vai ser fácil, mas não como uma graça de servir a outras pessoas. Como seres humanos, temos a tendência de nos enganarmos sobre o modo de servir a Deus em nossa atitude de gratidão. Existem algumas pessoas que não querem ser interrompidas para servirem. Tem gente que entra no nosso caminho. E se eu e você quisermos servir como Jesus, nós temos que ser gratos. Não é fácil você ser grato quando você é confrontado com uma situação de necessidade. Eu tenho que parar para atender essa pessoa. Eu tenho que levar essa pessoa no hospital. Não é fácil isso. Se é para você, me fala que encaminhe demandas para você. Né? Não é fácil para ninguém. Mas a gente fala, Deus, obrigado porque eu tive a oportunidade de servir. Eu tive a oportunidade de ajudar essa mãe com essa criança, agilizando a ida dela para um atendimento médico. Eu tive condição de ajudar uma pessoa que estava passando fome. Ela vai comer 2 ou 3 ou 4 dias, porque eu tive condição de ajudar, pela graça do Senhor. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque há algumas pessoas que não servem por causa de algumas barreiras. A primeira delas é a questão da comparação e a crítica. Tem gente que fica se comparando aos outros. Mas o fulano de tal pode ajudar porque ele ganha X por mês. Eu não posso que eu ganhe um Yzinho minúsculo, né? Então, nós podemos ajudar de acordo com a nossa capacidade. Nós somos todos servos de Deus. Então, essa é uma questão de opinião das pessoas, de Deus sobre nós e não das pessoas sobre nós. E às vezes a competição é um problema grave entre nós também no serviço. Quando você pensa a respeito disso, você pensa o seguinte, nós somos um time. E o time não tem competição, ele está competindo com outro time. Mas ele se junta, cada um fazendo a sua tarefa. Mesmo não entendendo nada de futebol, mas nada, zero. Eu sei que o time tem um número cheio de jogadores, né? São 11, né? E cada um tem a sua função. O goleiro, a defesa, né? E por aí vai. Cada um exerce a sua função, ninguém é melhor nem pior. Se ele não atuar bem na sua função, ele bota o time para perder o jogo. Então nós não estamos aqui para competir. Não, mas fulano canta tão bem. Eu só sou a pessoa que limpa a igreja. Meu filho, isso é um conjunto, isso é um time. Deus nos dá diferentes dons e habilidades e, consequentemente, diferentes tarefas. E o texto do Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria. Então nós temos algumas barreiras. A primeira delas é a comparação e crítica. Ou a gente fica se comparando aos outros, ou os outros ficam comparando o serviço, mas fulano faz melhor do que você. Provavelmente faz. Agora tem gente que faz pior do que eu, tá, gente? Eu tenho certeza disso. Mas tem gente que faz melhor. Crítica também, se a gente for olhar a crítica, a gente não faz nada. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, mas a crítica sempre virá. E vocês já viram que a crítica só vem para cima de pessoas que fazem alguma coisa? Porque quem não faz nada, o máximo de crítica que vai receber, vai falar, então quietinho, né? Fica só sentadinho lá no banco. É a única coisa que ele vai ouvir. Agora, se ele vem para o louvor, se ele vai dar uma aula de escola dominical, se ele fica na recepção, ele vai ser criticado, de alguma forma. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A segunda barreira é a motivação errada. Tem gente que tem motivação errada. Ele quer servir, mas servindo a homens. E se a gente for servir a homens, a gente vai decepcionar. Vamos servir como se servíssemos a Deus. É isso que Paulo fala. Nós não temos que fazer obras para que as pessoas vejam. Afinal, isso aqui tudo vai ficar. Então, nós temos que servir dessa forma. Lembrando que para servir bem, nós temos que ser gratos. Em último lugar, para servir como Jesus, eu preciso ser fiel. Interessante que o texto de João 17,4 vai dizer, eu te glorifiquei na terra, consumando ou completando a obra que me deste para fazer. Irmão, servir como Jesus significa ser fiel. E fidelidade significa que a gente vai permanecer. Hoje, essa palavra
compromisso está muito difícil de ser assimilada pelas pessoas. O negócio é tudo descartável, é tudo líquido, é tudo assim, acaba rapidamente, né? Ser fiel significa que eu e você não vamos desistir, nós vamos ficar firmes. Gente, tem hora que dá vontade de desistir, ou não dá. Ou só comigo esse negócio, porque de repente, se for só comigo, eu vou ter que pedir oração depois do culto, porque, né, vou largar isso para lá. No meu caso, costuma ter essas crises assim, uns 15 minutos, depois passa. Mas tem gente que tem dias, vida inteira. Enfim, o texto de João 17 diz que Jesus consumou a obra. E eu quero que você possa dizer isso quando chegar no céu. Você completou o trabalho que Deus te deu para fazer? Chegar lá diante de Jesus. Tem um videozinho, eu ia passar, mas ele é um pouquinho mais longo. O cara chega lá, o que você fez? Quantas almas você ganhou as 300, não sei quantas almas como missionário? Não, eu fui contador, mas eu não te chamei para ser contador. Aí pergunta o outro, depois pergunta uma mãe, fala, e você cuidou dos filhos, sei lá, dos 2 filhos, sei lá, que ela tinha, e eles ganharam não sei quantas almas. Então ela fez a missão dela. A gente não pode fazer a missão do outro. Por isso que precisamos descobrir o propósito enquanto é tempo. O que Deus me chamou a fazer? E fazer isso a vida toda. E nesse sentido, então, irmãos, nós vamos tentar caminhar, compreendendo o que é que Deus tem para nós. Vou te fazer um teste com você de uma maneira prática. Você sabe o nome da pessoa que te ajudou, talvez, a encontrar uma vaga para colocar o carro ali hoje? Pensa aí. Você sabe o nome de quem limpou os banheiros? De manhã já teve escola dominical, já deram uma ajeitada lá. Você sabe quem foi que limpou os banheiros? Como é que ele se chama? Você sabe o nome de quem abriu as portas, acendeu a luz? De quem digitou a letra lá do cântico? De quem está lá em cima operando um aparelho de computador ou as câmeras? Provavelmente muitos não sabem. Você não sabe sequer onde eles estão nessa hora. Tem alguns que estão meio escondidos, eles estão trabalhando lá atrás. Quando nós servimos, irmãos, nós temos que lembrar o seguinte: precisamos servir dessa forma. Servir como Jesus significa ser fiel. E às vezes as pessoas estão escondidas, não porque elas querem estar escondidas, porque elas estão lá num trabalho que ninguém está vendo. Talvez você não tenha noção de quais são as pessoas que fazem escalas, boletins, que ajeitam os bancos, enfim, que limpam o templo. A verdade é que isso está sendo feito normalmente por voluntários. Pessoas que decidiram fazer isso e amam fazer isso. Diz o texto de 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos despenseiros ou encarregados é que sejam fiéis. É isso que Deus nos chama. A Bíblia diz também lá em 1 Coríntios 15:58, lancem, essa é uma versão mais moderna, né? Lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para Ele seja perda de tempo ou de esforço. Ou tudo que nós fizermos, devemos fazer para o Senhor. Para concluir nessa noite, irmãos, agora escute uma coisa, resumindo isso. Você pode fazer 2 coisas com a sua vida. Você pode desperdiçá-la. Num certo sentido, é um direito seu. Num certo sentido, porque a sua vida não é sua. Ou então você pode investi-la. O que é melhor? Desperdiçá-la ou investi-la? Não, mas eu não estou desperdiçando minha vida, eu estou ganhando dinheiro e tal. Gente, se nós não começarmos a servir com o que nós temos, nós nunca vamos servir. Guarda isso. Mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem mãos para trabalhar, não tem? Dá para ajudar em alguma coisa que você pode ajudar sem grana. Não, mas eu ainda não ganho o suficiente para ajudar. Eu quero ajudar com muito, eu ganho pouco. Começa a ajudar com pouco. Começa sendo dizimista, começa sendo ofertante, começa ajudando um trabalho de ação social, não sei, mas tem como começar. E é começando que a gente vê a necessidade dos outros. Aqui, no nosso contexto de liderança da igreja, a gente envolve nos trabalhos e a gente vê a dificuldade de quem trabalha. Então, por que deu errado? Deu errado. Deu errado por quê? Faltou isso, aquilo. A gente sabe o que é, como é difícil trabalhar. Agora, quando a gente não está ajudando, a gente acaba comparando.
Eu fui numa igreja que lá era melhor assim. Não sei. Então você tem duas opções. Você pode desperdiçar a sua vida ou você pode investi-la. O melhor uso de sua vida é o investimento do que vai durar para sempre. Porque esses investimentos aqui, eles são muito passageiros. Você reforma uma casa hoje, daqui a 20, 30 anos, está tudo desatualizado. Você tem que reformar de novo. Piso, tudo. Você faz determinada coisa hoje, daqui a pouco tempo isso não tem nenhum valor. Agora, se nós investirmos a vida naquilo que vai durar para sempre, acabou. O investimento financeiro vai te pagar algum dividendo aí, e às vezes dá prejuízo, mas se nós investirmos no reino de Deus, isso aí será por toda a eternidade. E alguém já percebeu isso? E nesse sentido, se você pode ouvir um conselho, eu diria o seguinte: um dia você e eu estaremos diante de Deus e Ele vai te perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Com o seu dom, com as suas habilidades. Eu fico admirado com o talento, com a habilidade que algumas pessoas têm, por exemplo, para a música, que algumas pessoas têm para trabalhar com criança. Eu tenho uma dificuldade séria, eu olho para cima, eu não vejo nem criança. Chega a ser falta de educação às vezes. Eu luto contra isso. E eu olho que algumas pessoas têm uma facilidade, só vem crianças, né? Isso é dom de Deus, isso é a habilidade que Deus dá. O que você está fazendo com essa habilidade? Alguma habilidade Deus te deu para ser usada no seu reino. E a gente tem que pensar: o que eu estou fazendo com isso? As suas experiências pessoais, as coisas que você passou, a sua educação familiar, às vezes a maneira como te educaram em escolas caras, e você fala 2, 3 línguas, não sei. Ou ao inverso, você não teve nenhuma estrutura e Deus te preparou assim na raça. Ele tem algum objetivo com isso. Não é à toa que você passou pelo que você passou. E Deus fez isso para que eu e você pudéssemos servir. E eu queria orar nesse instante. Eu gostaria que você pudesse colocar o coração diante de Deus nessa noite. Se você não descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida, vamos conversar sobre isso com mais calma. Mas ore a Deus pedindo a Ele que te ajude. Mas alguma coisa muito clara Deus deixou para você fazer nessa terra. Ele quer que você invista a vida em algo que vai durar eternamente. Semana que vem nós encerraremos também dizendo que Deus nos criou para uma missão. Vamos orar. Coloque o coração diante de Deus e peça ao Senhor que molde a sua vida, que trabalhe a sua vida. E eu gostaria que você pensasse agora também: o que eu posso ajudar? Eu não estou falando aqui de grana não, tá, gente? Pode até ser, mas estou falando em que é que você pode ajudar na igreja. Eu espero que vocês me causem uma grande confusão depois do culto. Pastor, eu posso ajudar nisso? Espera aí que eu vou pedir alguém para anotar esse negócio. Né? E devagarinho a gente vai vendo o que pode ser feito. Vamos orar. E o meu desejo é que Deus coloque no seu coração de forma muito clara: agora, neste momento, que o Espírito Santo toque no seu coração e fale: eu preciso ajudar com esse dom que Deus me deu. Deus me deu a capacidade de ouvir pessoas, de ensinar pessoas, de servir de outras maneiras. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pelo grande amor do Senhor para conosco. O Senhor nos salvou, Deus. Isso é tudo que nós precisamos. Se nós morrermos de uma doença incurável, morrermos de fome, se alguém nos matar, ó Deus, nós sabemos que vamos morar com o Senhor por toda a eternidade. Isso ocorrerá, ó Deus, inevitavelmente, se nada dessas coisas acontecerem conosco. E nós temos a convicção plena de que estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, isso não tem preço. Mas eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações. Ó Deus, não como peso, mas como forma de gratidão ao Senhor por tão grande graça. Mostra-nos, ó Deus, mostra a cada um aqui qual é a área, Deus, de serviço que o Senhor tem preparado para essas pessoas. Não nos permita passar por esta vida, ó Deus, apenas consumindo, mas também contribuindo.
Ó Deus, não permita que ninguém aqui, ó Deus, ao ouvir essa palavra, venha desperdiçar a sua vida. Ao contrário, que possam investi-la no seu reino. Que as nossas crianças cresçam olhando, Deus, nessa dimensão. Que os nossos jovens saibam os propósitos das suas vidas, para que eles não fiquem por aí, ó Deus, titubeando sem saber o que fazer. Mas que eles vivam para a tua glória, dentro daquilo que o Senhor tem chamado a eles a fazer, em qualquer profissão, em qualquer área. Obrigado pela tua igreja, pela igreja de Cristo na face da terra, porque foi por ela que o Senhor Jesus morreu. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado pessoas que têm servido, que têm entendido a sua missão, que são rápidas em responder: a minha tarefa, a minha missão na terra é essa. E que todos possam dizer, ó Deus, qual é a sua missão, que saibam claramente qual é a missão nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino, e esse hino traduz um pouco aquilo que nós mencionamos nessa noite. Coloque-se em pé. Louvemos ao Senhor. Tu